Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo e reflexão da obra Pensamento em Vida. Esse livro espetacular do Espírito Emmanuel, trazido até nós pela maravilhosa psicografia do saudoso Chico Xavier. Hoje vamos ler e estudar o capítulo 12, que tem como título Família. Portanto, Emmanuel traz alguns conceitos muito interessantes de um assunto tão bem conhecido por todos nós. Mas será que de fato sabemos o que representa a família? Sob a ótica espírita, veremos a importância desta instituição milenar, primeira em nossas vidas. Vamos começar nossos estudos, fazer nossa leitura. Espero que juntos possamos compreender melhor os conceitos trazidos nesta maravilhosa obra espírita. Vamos lá? Bom, Pensamento e Vida, capítulo Família. Emmanuel começa. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução, que trazidos a um ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Bom, começa o capítulo com Emmanuel já explorando esse papel essencial, né, que representa a família consanguínea, comparando-a a um espelho que reflete as nossas próprias ações e emoções, evidenciando desta forma reflexos que podem ser agradáveis ou bastante desafiadores, segundo um retorno, né, das experiências do passado. A ideia é que, em uma perspectiva espiritual, a convivência familiar retrata uma maravilhosa oportunidade de aprendizado e de autoaperfeiçoamento, onde se manifestam ligações entre espíritos, e daí vem a possibilidade da evolução. Emmanuel cita também nesse slide, nesse primeiro momento, os espíritos pioneiros e nos diz que são exceções, pois são aqueles que, ao serem colocados, serem inseridos nesse ambiente comum da família, eles possuem a capacidade de transformar esse ambiente, devido ao seu adiantamento espiritual e também por propósitos que eles trazem muito mais elevados do que a gama de espíritos mais comuns. No entanto, nos diz ele, para a maioria de nós, a família, essa instituição, é o campo, é a oportunidade, é o laboratório, onde enfrentamos desafios e exercitamos virtudes, sendo um verdadeiro ambiente assim essencial para o progresso de cada um de nós, o progresso espiritual. Allan Kardec, o codificador espírita, aborda a importância das relações familiares, e especialmente nesses laços consanguíneos, como um ponto crucial para o aprendizado e para a evolução espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, uma de suas obras, uma das suas 5 grandes obras do Pentateuco espírita, obras básicas, digamos assim,
Ele explora como as famílias constituem uma verdadeira escola de aprimoramento moral, onde os espíritos se reúnem com o propósito de ajustar contas, com o propósito de resgatar erros passados e ainda de aprender a perdoar, aprender a amar. E aí eu acho muito interessante que possamos citar, né, Allan Kardec, e eu trouxe aqui uma citação dele interessantíssima sobre o tema. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, os quais ligam os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Assim, no lar se reúnem espíritos ligados entre si pelas mais diversas razões, tanto de afeto como de inimizade, para progredirem juntos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Muito interessante, ele aqui já nos transmite um pouco do que foi falado nesse primeiro slide, mas vamos dar continuidade. Emmanuel continua. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. O homem primitivo não se afasta, de improviso, da própria taba, mas aí renasce múltiplas vezes. E o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial, em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. Bom, este trecho do capítulo explora a ideia de que cada pessoa está provisoriamente ajustada, está ali vivenciando o nível de entendimento e atitude que ela consegue compreender. Em outras palavras, podemos dizer que o nosso progresso espiritual e moral se dá de maneira gradual, passo a passo, conforme somos capazes de expandir o entendimento e nossas atitudes à medida que ganhamos conhecimento, à medida que ganhamos moral, que são dois pilares importantes, né, em que a gente esses pilares que nos direcionam à evolução, a moral e o conhecimento. E o texto exemplifica isso com o homem primitivo, que permanece em seu ambiente, em sua taba, aquele ambiente inicial dele, o seu local principal, digamos assim, vivenciando diversas oportunidades na carne, até que ele possa adquirir experiência suficiente para novos desafios. Da mesma forma, trazendo outro exemplo, Emmanuel fala que o homem mais civilizado permanece num determinado contexto específico, uma determinada raça, dentro dessa determinada raça, até acumular aprendizado suficiente e desenvolver habilidades que o habilitem a evoluir para novas oportunidades, novas realizações. Em O Livro dos Espíritos, outra obra básica, basilar de Allan Kardec, ele explica que os espíritos evoluem gradualmente, cada um no seu ritmo,
passando por diferentes experiências, se desenvolvendo suas capacidades conforme sua compreensão e virtudes se ampliam. Ele destaca que a evolução espiritual ocorre por meio de um processo contínuo, onde o espírito experimenta diversas oportunidades, diversas encarnações, que proporcionam aprendizados específicos necessários para o seu avanço espiritual. E aí, dessa forma, eu trago uma outra citação interessante. Os espíritos se melhoram, passando por diferentes provas, que são como expiações, e servem para depurá-los. A missão deles é contribuir para a obra geral, executando a vontade de Deus, cuja finalidade é o bem. À medida que se purificam, se evoluem, eles sobem na hierarquia espiritual, até que, tendo-se despojado de todas as impurezas, atingem o estado de espíritos puros. Esse trecho foi baseado no Livro dos Espíritos, na questão 132. Então podemos perceber que gradualmente nós, espíritos, vamos evoluindo à medida que a gente passa por expiações, à medida que possamos depurar gradualmente e continuamente, praticando a vontade de Deus, buscando essa vontade de Deus, que todos sabemos tem como finalidade o bem maior. Portanto, para que nós cheguemos a alcançar o estado de espíritos puros, é necessário passar por essa escada evolutiva gradual e contínua, de muito aprendizado, de autoconhecimento, de muita realização, e elevando de modo gradual, contínuo, o nosso lado moral e o nosso conhecimento. Vamos continuar. É assim que, na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Um grande artista ou um herói preeminente podem nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. É a manifestação do gênio, pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Bom, nesse trecho em especial, Emmanuel aprofunda um pouco mais, tecnicamente, por assim dizer, um conceito muito interessante de hereditariedade psicológica, explicando que o espírito, ao reencarnar, se ajusta naturalmente aos laços e características que já moldou em experiências corpóreas anteriores. Esses laços psíquicos e tendências são reproduzidos nas famílias e naqueles grupos consanguíneos em que eles participam. E isso reúne espíritos com afinidades semelhantes, sejam elas inclinadas a determinadas atividades, a determinados valores ou interesses, Essa sintonia em que afinizam os reúnem na oportunidade magnífica que a Terra
nos dá em particular. Muito particular para cada um de nós. No entanto, quando se trata de espíritos de alta envergadura, como grandes artistas ou pessoas importantes, grandes líderes, eles podem reencarnar, retornar à esfera física em contextos bem distintos ao seu nível de consciência e de capacidade. Mas a base de seu gênio, ou por assim dizer, o seu talento, é resultado de experiências acumuladas por milênios ao longo da sua vida espiritual. Esses espíritos, ao renascer, expressam suas virtudes em um trabalho criativo, independente das condições externas em que acontecem a sua vivência, eles exteriorizam a sua própria luz, exteriorizam suas características nesse trabalho criativo e contínuo. Por isso temos exemplos de vários ícones, vários avatares que ao longo da história da humanidade deixaram um legado importantíssimo para todos nós. E aí, Chico Xavier, que eu posso dizer foi um desses grandes avatares, né? Esse ícone do movimento espírita brasileiro, por meio da psicografia, ele pôde trazer uma mensagem muito bacana do Espírito Emmanuel, que eu vou trazer aqui para vocês. Olha o que nos diz Emmanuel por meio da psicografia linda de Chico Xavier. O espírito é herdeiro de si mesmo. As dificuldades ou facilidades da vida não são senão reflexos do que a alma construiu em suas passagens anteriores. E os vínculos que formamos são laços de aprendizado, onde a reencarnação se torna a oportunidade de superação e evolução contínua. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Maravilha de frase que resume até aqui o que a gente está tratando em torno da família. Acho importante frisarmos aqui esse início de frase, né? O espírito é herdeiro de si mesmo. O que somos hoje é fruto de tudo que construímos ao longo das nossas vivências e experiências corpóreas anteriores. Vamos prosseguir? Todavia, na senda habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros. Uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua descendência. Porque, muitas vezes, os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação, junto deles, são os mesmos amigos que lhes incentivavam a formação musical, desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade da ação em que se empenham através de séculos numerosos. Olha que bonito, né? Que nos diz aqui, mano. Ele sugere que numa determinada família, né, os laços e os interesses comuns entre esses integrantes da família muitas vezes refletem experiências e afinidades desenvolvidas em existências anteriores. E aí ele exemplifica, nos dizendo que um lar de músicos, que é o exemplo em questão, é comum que os filhos compartilhem a inclinação musical, pois são frequentemente espíritos afins que incentivaram-se uns aos outros em habilidades musicais de existências passadas. Esses laços se manifestam na atual encarnação,
onde os mesmos interesses e afinidades acabam dando continuidade a uma trajetória bonita, uma trajetória evolutiva, eu diria, conjunta, reforçada por longos e longos caminhos por entre os séculos. Muito bacana, muito consolador saber que a gente acompanha, né, esses espíritos que nos são caros, né? Esse trecho também, se a gente pode dizer dessa forma, ele aponta para um conceito bem legal, um conceito de hereditariedade espiritual, como se nós herdássemos algo espiritualmente falando, né? Que podemos abstrair também das obras de Allan Kardec. Kardec explica que o espírito traz de bagagem de existências passadas, inclinações e talentos, afinidades que podem reaparecer na atual experiência. Olha só. Nessa perspectiva, os membros de uma família não são unidos apenas por aquele laço biológico, genético, biológico, mas também por laços espirituais profundos. Nesse psiquismo profundo de cada um desse membro, desse integrante. Fruto de experiências e afinidades compartilhadas ao longo de múltiplas encarnações. Para Kardec, isso se dá pela lei de afinidade, uma força que aproxima, uma conexão que aproxima espíritos que possuem interesses e propósitos semelhantes e que assim reencarnam juntos para prosseguir em suas aprendizagens, no seu aperfeiçoamento mútuo, enfim, né? Para ganharem essa estrada da evolução juntos. Nesse sentido, podemos pensar o lar doméstico, né, como um espaço de troca espiritual, onde cada indivíduo ali, integrante, encontra um reflexo de si mesmo nos outros que estão ali, espelhando os próprios valores, as próprias inclinações, as próprias dificuldades, os próprios desafios. Sim, parece um pouco estranho pensarmos dessa forma. Principalmente olhando os membros das nossas famílias, é até difícil admitir que eles espelham, né? São um reflexo de nós mesmos. Mas isso é verdade. Porque as nossas dificuldades acompanham também a dificuldade deles, ao longo de experiências inúmeras que passamos juntos. E nesse ambiente, as almas que necessitam dessa relação podem reforçar virtudes, podem resolver rixas antigas e principalmente evoluir juntas. Essa é a ideia. Pensando dessa maneira, o lar não é apenas um vínculo social ou, como eu disse, biológico, mas também um espaço de reencontro. E eu gosto desse modo de pensar o lar. É muito bacana pensar o lar, as pessoas com quem nós convivemos hoje em família, como um reencontro. Reenlaçando as almas que estão comprometidas com a evolução, com o progresso mútuo, né? Seguindo essa ideia do processo de reencarnação explicado pela doutrina espírita. Continua Emmanuel. É ainda assim, aqui ele dá continuidade, né, ao texto, ainda falando dessas grandes oportunidades de reencarnação, né, na família, e ele diz, né, é ainda assim que escultores e poetas, políticos e médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos,
no culto dos melhores valores afetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmos mediante o trabalho em comum e segundo a lei do renascimento, a lei da reencarnação. O patrimônio evolutivo em que se exprimem no espaço e no tempo. Também é assim, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, que vemos dipsômanos e cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atraem a companhia, por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis com que se oneram perante a lei. Aqui, Emmanuel, ele pega um pouquinho mais pesado com a gente, né? Ele continua essa ideia de que a família é esse encontro, é essa oportunidade de encontro. E as pessoas dessa mesma família, elas se agrupam nessa experiência aqui terrena com afinidades e características semelhantes, incluindo tanto virtudes quanto desafios morais. Segundo a lei da reencarnação, almas com interesses ou tendências afins, sejam elas positivas ou negativas, reencarnam juntas para se apoiarem na evolução e no aprimoramento espiritual. Dessa forma, nos diz Emmanuel, poetas, médicos, comerciantes e outros profissionais podem continuar suas habilidades e valores que desenvolveram ao longo das encarnações dentro desse núcleo familiar, né? Vindo nessa oportunidade dentro desse núcleo de família. Assim como as pessoas com tendências menos dignas também podem se reencontrar. O reencontro é para todos. Buscando o aprendizado, buscando uma superação das suas falhas morais, né? A oportunidade divina que Deus nos dá de reencarnar em meio àqueles que precisamos resgatar algo é dada tanto para o espírito que está em ordem, digamos assim, como aquele que tem uma certa desordem. E essa convivência em grupos familiares permite que cada um desenvolva e refine e melhore seus valores. E se responsabilize pelos aspectos que que precisa, que necessita aprimorar. É sem dúvida uma grande oportunidade que Deus nos concede. Bom, vamos continuar. Eu trago aqui agora para resumir, né, isso que a gente vem tratando, uma frase bacana, muito bacana, de Allan Kardec. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Aqui ele resume tudo que a gente vem tratando, no sentido de que esses espíritos simpáticos, tanto para as coisas mais edificantes, as relações mais edificantes, como aquelas relações mais negativas, mais difíceis. Eles são simpáticos, eles se atraem, são ligados por relações anteriores. Então, fica aqui esse resumo que Kardec nos traz para nos mostrar a importância dessa instituição família. Continua Emmanuel. A tara, que é um desvio ou uma imperfeição,
familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos, através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. O texto nos explica, esse slide em especial, que certas tendências negativas, que certos desvios, essa tara espiritual que ele fala, que surgem em uma família, quase toda família tem ali esse membro com uma dificuldade um pouco maior. Essas tendências podem ser o resultado de dívidas espirituais passadas. Podem ser. Por esse motivo, cada espírito renasce em um grupo familiar específico, com a finalidade de enfrentar, com a finalidade de corrigir as consequências de suas próprias dificuldades, de suas próprias imperfeições trazidas no âmbito familiar. Esse processo ele se manifesta na convivência com parentes que podem refletir, né? Podem gerar, né, reflexos tóxicos de maneira até muito dolorosa. E nisso temos muitos exemplos diários, todos os dias, que proporcionam ao espírito uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de reparação através do sofrimento, através de uma convivência, através de uma convivência familiar mais difícil, mas é possível. E família, o grupo familiar traga, né, membros integrantes com essas dificuldades. Bom, temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Nesse slide final, nesse último capítulo, último parágrafo, do texto, podemos encontrar, por fim, em nossa família, tanto os laços de amor, de alegria, que conseguimos construir em vivências anteriores, em oportunidades anteriores, como também encontramos relações difíceis, que geram mágoas, que geram desentendimentos, mas que são relações, dificuldades, mágoas que nós mesmos criamos ao longo das experiências anteriores. Essas experiências, nos diz Emmanuel, vêm de antigos comportamentos, de antigos sentimentos negativos que guardávamos em nosso ser. E essas dificuldades, elas precisam ser resolvidas. A oportunidade é essa, nesse reencontro em família. E para isso, o texto, o capítulo, sugere que é preciso paciência.
É preciso uma dose de sacrifício, de indulgência e principalmente de humildade, com as quais, com essas ferramentas, conseguiremos corrigir nossas ações passadas e promover, gerar novas vibrações mais positivas naquele âmbito familiar. Vibrações mais elevadas, que envolvem o amor, que envolve a caridade, que envolve compreensão. Recursos que podem transformar essas relações complicadas em laços de paz, de fraternidade. Por fim, para terminar, né, concluir nosso texto, nosso capítulo, esse raciocínio nosso, né, que a gente vem trazendo a respeito de família, o capítulo nos lembra que a família, essa instituição importantíssima para a sociedade, é tanto uma escola de aprendizado espiritual quanto um laboratório de cura e de redenção. Sim, cura e redenção. A chance é única, é inigualável. É uma oportunidade divina que temos em família de resolver situações passadas, situações bem antigas, que nós acabamos por trazer no nosso psiquismo, na nossa relação, nessa relação interpessoal dentro do âmbito familiar. A convivência com os laços que tanto nos empurram para cima, como também aqueles que nos desafiam cada vez mais, é uma oportunidade inquestionável para o desenvolvimento do amor, da paciência e principalmente da humildade. Aproveitemos o ensinamento do nosso amigo benfeitor, né? Esse ensinamento que ele nos traz nesta obra. E não deixemos passar a chance que a família nos proporciona no nosso avanço espiritual. E para isso, eu termino, né, com essa frase bastante impactante, digamos assim, de Allan Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. É exatamente refletindo em torno dessa frase final que nós temos que olhar para esse grupo no qual pertencemos, a família, para que a gente aproveite a oportunidade para nos transformarmos moralmente, ou pelo menos nos esforçarmos muito, né, para domar as más inclinações que trazemos em nós. Eu agradeço bastante pela oportunidade de trazer um assunto tão maravilhoso como tratar da família, né, desse tema fantástico. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Peço que contribuam de alguma forma, comentando, trazendo ali talvez algum complemento, né, que queiram trazer, que seja importante para a evolução e o aprendizado de todos nós. Muito obrigado, Caville. Fiquem todos com Jesus. Que o nosso Mestre nos abençoe a todos. Muito obrigado.